O tema da nossa aula de hoje é vícios de linguagem, primeira parte. Ao contrário das figuras de linguagem que representam realce e beleza às mensagens emitidas, os vícios de linguagem são palavras ou construções que vão contra as normas gramaticais, que no caso seria aquela norma padrão que a gente viu anteriormente nas outras aulas. Os vícios de linguagem costumam ocorrer ou por descuido ou ainda por desconhecimento das regras por parte do emissor, por parte de quem está falando. Então, nessa aula, nós vamos ver alguns vícios de linguagem que nós cometemos e nem percebemos. Barbarismo. Barbarismo é um desvio que pode ser feito através da pronúncia, a acentuação, a ortografia, a flexão ou a semântica. Alguns exemplos de cada uma das formas que foi citada. Pronúncia, no caso, a palavra problema, que o correto é problema. A acentuação, que a gente chegou a ver na aula de ortografia, que está ali rúbrica, mas o correto é rubrica, sem acento. Ortografia, mexer com CH, o nosso exemplo, mas o correto é com X. Flexão, proporam, que seria o correto propuseram. Essa conjugação é a terceira pessoa do plural, do verbo propor, e o tempo verbal é pretérito perfeito. E semântica, concerto da banda, o correto seria concerto com C e não com S, que a diferença é concerto com S é de consertar alguma coisa e concerto com C é de show, de apresentação. Arcaísmo. Arcaísmo são expressões que não são mais usadas atualmente, ou seja, elas estão em desuso. Exemplos: voz-me-se, que é sinônimo de você, azinha, que é sinônimo de depressa, e sussô, que é sinônimo de acima. Neologismo. Neologismo é a criação de novas palavras ou algumas outras já existentes que recebem um novo significado. Os exemplos: melhor deletar o que você viu ontem. No caso, esse deletar viria da informática. Não sei se vocês já perceberam, no computador tem uma tecla que se chama delete. Então, tudo no português a gente transforma em verbo. Então, o delete virou deletar. E o deletar tem o sentido de esquecer, apagar. E o segundo exemplo, ela manja sobre figura de linguagem, que tem o sentido de saber, de entender muito. Solecismo é o erro de concordância, regência ou de colocação pronominal. Nós não chegamos a ver isso, mas eu vou explicar um a um com calma. O exemplo de concordância é: fazem 3 meses que não nos vemos. Sei que tem muita gente que fala assim, mas o correto é faz. O fazer, o verbo fazer, quando indica tempo, ele é impessoal, então ele sempre fica no singular. Mesmo que sejam 2 meses, 3 meses, 1 ano, sempre fica no singular. O exemplo de regência é: vou no banheiro. O correto é ao banheiro, porque quem vai a algum lugar. E a questão de regência, no caso que ele diz aqui, a regência é porque cada verbo tem a sua própria regência. Então, alguns verbos pedem alguma preposição e alguns verbos não pedem. No caso, o verbo ir pede preposição, no caso, a. E de colocação pronominal, não segurei-me para falar sobre a mãe dela. No caso, o correto é me segurei, porque tem uma regra de próclise, que é quando vem o me, no caso, na frente, que é sempre com frase negativa. Então vai ser sempre não me segurei, não se segurou. Sempre que tiver o não na frente ou nunca se segurou, vai vir o me, o se, todos esses pronomes eles vêm para frente do verbo. Ambiguidade. Esse todo mundo conhece, com certeza já ouviu falar, é o duplo sentido de uma interpretação na frase. Os exemplos: a mãe de Priscila entrou com sua maleta na casa. A maleta era de quem? Da mãe ou da Priscila? E o segundo exemplo: Joana pegou seu namorado correndo na rua. Quem estava correndo? Joana ou o namorado? Cacófato ou cacofonia. Ela acontece quando a pronúncia de palavras seguidas produz um som desagradável ou inapropriado. Então, os exemplos: ele nunca viu ela. Tem muita gente que fala, né? Não fala nunca viu ela, fala nunca a vi. É por causa disso. Porque esse viu ela fica como se fosse vi ela. Vi ela é uma rua pequena. Maria nunca gasta o necessário. No caso, ficaria nunca, né? Do jeito que eu falo rápido, vocês já devem perceber por que acontece isso. Ela tinha visto seu cachorro. Ela tinha, parece, latinha. Márcio beijou a boca dela.
Também fica com som estranho. E por último, esse eu não vou dizer por quê, porque quando eu ler vocês já devem começar a rir, com certeza. Cuba lança livro de Che Guevara. Eco. Eco é o desvio causado pelo uso de palavras cujas terminações são iguais, ocorrendo sons repetitivos na prosa. Exemplos: tente, invente, faça diferente. É como se fosse parecido com a poesia, né? A terminação das palavras são todas iguais. Tente, invente, faça diferente. Ente. E o segundo exemplo: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Todos também com A tio, ladrão e perdão. A gente ainda tem alguns vícios de linguagem para ver, mas como são muitos, eu resolvi separar essa aula em 2 partes, então nós vamos com a segunda parte depois, no próximo vídeo. E essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem ligados no material complementar e nos exercícios, e não esqueçam de ver a segunda parte desta aula. Até a próxima!